Seja o nome do Senhor. É bom nesta manhã estarmos na casa do Senhor. Como eu disse, o tema da nossa mensagem é remanescente. Nós estamos de volta a Romanos, agora começando o capítulo 11. O irmão puder abrir a palavra do Senhor, Romanos 11, versículos 1 a 10. Amém? Eu só vou dizer o texto bíblico em inglês porque de repente algum irmão pode não entender. Romans 11, 1 through 10. Amém? Romanos 11, 1 a 10. E o tema então da nossa mensagem é remanescente. Enquanto o irmão abre, por favor, fique de pé para lermos juntos a palavra do Senhor, amém? E assim podermos dar seguimento a uma mensagem que, quanto a mim, é muito especial para as nossas vidas, pelo menos para a minha foi na preparação. Amém? Oremos só primeiro. Pai, obrigado pela palavra do Senhor nesta manhã. Que a palavra do Senhor fale ao nosso coração. Que sejamos transformados, aperfeiçoados, moldados à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim te pedimos, Pai, que o Espírito Santo habite em nós e passeie no nosso meio e nos leve ao entendimento da sua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Pergunto, pois, acaso Deus, Romanos 11, 1 a 10, amém, irmãos? Romanos 11, 1 a 10. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também, há um remanescente escolhido pela graça. Se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria. Se fosse a graça, já não seria graça. Quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram? Os demais foram endurecidos? Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Até aqui a palavra dos seus irmãos, podem ficar sentados, amém? Ao longo da história, irmãos, e a gente hoje, quando lemos este texto, acho que faz mais sentido para nós do que alguma vez fez na história da igreja ou na história do povo de Deus. Que é o facto que Deus tem um remanescente, Deus tem um grupo de pessoas que Ele preserva, tem um grupo de eleitos que o Senhor mantém e manterá até o último dia. Por mais densas que as trevas foram ao longo da história, o povo de Deus sempre existiu e sempre se manteve. Deus sempre guardou alguns conforme a sua soberana vontade. Anos atrás, irmãos, dá um pequeno testemunho. Anos atrás, quando o Senhor abriu o entendimento para entender as doutrinas da graça, eu fiquei meio isolado, meio não, completamente. Eu olhava à minha volta e parece que todo mundo estava a fazer errado. Igrejas estavam cada vez mais a virar espetáculo. Como eu falei há pouco da adoração, o culto do dia do Senhor era um show. Era tudo menos um culto, a adoração não fazia sentido. Palavra pregada era pensamento humano, era exaltação humana, era busca, era prosperidade, era como é que você pode ter o melhor dia hoje, positivismo, encorajamento. Os pastores começaram a titular-se como é que é? De life coach, que eu até gostei disso, como já não eram mais pastores, eram positivistas, mensagens de positivismo e coisas assim começaram a surgir. E eu lembro, irmãos, de eu sentir lá que parece que ninguém, eu não conhecia uma única igreja reformada em New Jersey, eu não conhecia um único pregador das Escrituras, conforme a palavra estava dita aqui em New Jersey. Eu pensei, não tem ninguém. Tudo que eu comecei a conhecer, irmãos, estava longe. Vim ao encontro de mensagens do pastor John Piper, em Minnesota, do pastor John MacArthur, na Califórnia, do pastor Paul Washer, no Texas. Isso não tem ninguém em New Jersey, não há ninguém em New Jersey. Eu lembro de uma altura, irmãos, eu ter ido orar para o Garrett Mountain, a nossa congregação congregava em Clifton. Mas lembram, conhecem o Garrett Mountain, ali entre Passaic e Clifton, e era inverno.
E estava tudo coberto de neve, mesmo do jeito que eu gosto, né? Eu fui lá, orar lá para a montanha e eu lembro, irmãos, de ter um pinheiro, um local lá tinha um pinheiro. E todas as árvores mortas, menos o pinheiro, né? Porque o pinheiro é o único que fica, né? No inverno. Fica por isso que a gente usa como árvore de Natal, né? Embora a tradição, se calhar, a origem não é muito boa, mas não importa, é a árvore que a gente usa, né? E era o único verde lá. E eu lembrei deste texto, eu lembrei de Elias. E eu pensei, e Deus confortou o meu coração, sabendo que de certeza que não estava só, tinha que haver mais. Deus guardou alguns, tem alguns por aí. Entretanto, irmãos, veio. Porquê que eu estou a contar isto tudo, irmãos? Porque eu acho que é importante para o texto, para nós entendermos, para você receber conforto hoje, esta manhã. Espero que a palavra conforte o seu coração. Eu fui, passado um pouco tempo, a igreja, para o meu aniversário, ofereceu-me a inscrição no PRTS para 2 pessoas em Michigan. Só podia ser um pouquinho mais longe, era Canadá, né? Quase lá no Canadá, lá para cima. Eu fui com o Tiago, eu lembro o Tiago, eu tinha para aí 12 anos, 13 talvez, nós fomos de bus, eu não sei, umas 20 horas de bus, uma coisa assim maluca, e fomos os dois. Aí a gente não estava muito habituado ao ambiente reformado, né? E não levou muita roupa de reformado, né? O Tiago tinha shorts, era agosto, e os irmãos lá eram bastante mais tradicionais. O diretor do PRTS na altura era o pastor Joel Bickey, o doutor Joel Bickey. Mas não tem problema, né, irmãos? A gente dá um jeito, né? E eu lembro, nós até fomos. Eu lembro de uma refeição que tive com o Tiago no Chinese. Lembras, Tiago? Lembras? Caminhámos para ir com o tal Chinese. Muito. E graças a Deus a gente foi lá. E quando eu estava lá, o pastor Joel Bickey e um outro casal lá, o pastor Joel Bickey, de lá falou-me do pastor Johnny Serafini aqui. E o pastor, e um casal que estava lá, eram irmãos de uma igreja aqui, reformada aqui no Jersey. Eu não lembro de Pompton Plains, por aí, não lembro agora. E nunca mais vi. Aliás, eu vi esse casal, depois uma outra vez, nunca mais os vi. E eles tinham ido de carro até lá. Aí na volta para cá, os irmãos já perceberam, né? A gente apanhou boleia, né? A gente já não teve que vir de bus. A gente perdeu o dinheiro do bus e veio de carona, né? De carona. A gente veio de transporte lá com os irmãos. E foi uma bênção. E a gente veio a conhecer, o pastor Johnny Serafino introduziu a um grupo irmãos reformados, conheceu o pastor David Klompin, bem conhecido dos irmãos, o pastor John Keegan, que os irmãos também conhecem. Aí abriu as portas para o Sola Gratia, hoje Sola Gratia, na altura TGC North New Jersey. E eu comecei a ver que afinal o pinheiro aqui, tinha muitos pinheiros por aí. Aqui no Jersey, North New Jersey. Há igrejas que servem o Senhor, Deus guardou um remanescente aqui mesmo no Jersey. Onde a gente se depara com tanta obscenidade, tanto erro, tanto pecado, irmãos, por todo lado. Onde tanta gente usa o dia do Senhor e o púlpito onde a palavra de Deus devia ser pregada para pregar heresia, para pregar blasfémia, mas Deus tem um remanescente aqui no Jersey. Deus tem um remanescente em Portugal, Deus tem um remanescente no Brasil, Deus tem um remanescente na França. Estou a falar das nações que estão aqui, Deus tem um remanescente por todo lado. Deus tem guardado o seu povo, Deus guarda aqueles que são seus. O remanescente, meus amados irmãos, é claro que é a igreja. Há gente que quer interpretar do texto e tirar do texto que é Israel, porque Paulo começa por dizer no versículo 11, capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. E aí a gente tira deste contexto de Paulo falar aos romanos que o remanescente é Israel, ou alguns de Israel. Meus amados, o Israel de Deus hoje é você e eu. É os salvos, é os remidos pelo sangue de Jesus, é aqueles que servem o Senhor. Nós somos o Israel de Deus, nós somos a igreja, nós somos o remanescente, somos aqueles que Deus elegeu e guardou e vai guardar e guardará até o último dia e que um dia estaremos com Ele para sempre, como cantamos esta manhã. Esse é o remanescente. Deus tem guardado o seu povo e guardará. Você não está aí ao acaso, você não é um qualquer. Se Cristo Jesus morreu em seu lugar, se o sangue de Cristo foi vertido em seu lugar, falamos nisto na quarta-feira. Se a expiação limitada aconteceu e você foi coberto por esse sangue, você é do povo de Deus, você perseverará até ao fim. E nada, disse Jesus, o arrancará das mãos dele. Nada. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa nos separará do amor de Cristo Jesus.
Este texto da palavra do Senhor, irmãos, é tão profundo e maravilhoso que os irmãos devem ter percebido que nós tivemos, ou tentámos a ter 4 dias nos devocionais do texto. Vou contar uma coisa para você, em segredo, fica aqui entre nós, nem está a ser divulgado publicamente, ajuda-me bastante a fazer a pregação honestamente, quando eu coloco vários devocionais do mesmo assunto, porque eu separo por dias e na minha mente é mais fácil. Mas foi, na verdade, também pela profundidade do texto. Eu achei melhor nós dedicarmos muito tempo. Então, se você perdeu o devocional de quinta e sexta de ontem, e de hoje e da manhã, né? Quinta, sexta, ontem e hoje, por favor, leia. Não foi quinta e sexta, foi sexta, sábado, né? Sexta, sábado, domingo e amanhã. Se você perdeu, por favor, o da manhã ainda vai sair. Leia, porque tem a ver com este texto, para que este texto fique bem presente em nossa mente e em nosso coração. Houve um momento da minha vida, irmãos, que eu senti-me como Elias. Olha o texto, versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Falámos da presciência de Deus quarta-feira passada. Os irmãos lembram? Nós falámos da presciência de Deus, falámos que Deus não salva conforme o seu conhecimento prévio, mas Deus conhece todas as coisas porque Ele determina todas as coisas. E o texto diz assim, Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Não, Deus não rejeitou o seu povo. Ele conhecia de antemão, Ele de antemão sabia, Ele de antemão tinha eleito, Ele de antemão tinha-nos em suas mãos. E Ele assim decidiu guardar. Ainda no versículo 2, olha o versículo 2, diz assim, ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. No contexto, meus amados, do texto de Elias, se você for lá atrás e você ler, você vai perceber que parecia que ele era o único, não tinha mais ninguém, é só ele, mataram todos os profetas, só ele escapou e porque fugiu, né? Queriam matá-lo. Deus fez, né? Deus o sustentou lá, os corvos, nós sabemos toda essa história. E Elias, numa dada altura, volta-se para Deus e diz, Senhor, só tenho eu, não tem mais ninguém. E como eu disse aos irmãos, eu senti-me assim, eu disse, só tenho eu, não tem mais ninguém, mas não há ninguém. E Deus disse, e qual foi a resposta divina? Versículo 4. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Eu estava a ler o comentário um dos comentários, o comentário que eu estava a ler de João Calvino a este texto, ele diz que ele não entende que aqui 7.000 homens é literalmente 7.000 que Deus escolheu, mas seria no sentido do 70 vezes 7, no 70, no 7. Tinha muitos mais, 7.000, muitos mais, que Deus guardou. Você não está sozinho nesta caminhada. Tem muitos outros que Deus tem guardado, em muitos outros lugares. Talvez congregações grandes, talvez congregações pequenas, talvez pessoas quase isoladas. Até que não é tão difícil aqui, irmãos. A gente é um grupinho aqui. A gente pode estar uns com os outros, a gente pode falar uns com os outros. A gente sabe, a gente conhece um ao outro. Elias sentia-se sozinho. Ele não tinha a quem telefonar. Ele não tinha com quem fazer um chat, um live chat. Ele estava lá sozinho. Mas ele confiou, acreditou que o Senhor disse, tem muitos mais. Tu não estás só. Pensa em Martinho Lutero, irmãos. Diante daquelas trevas todas, tentar sozinho mudar a igreja, mudar tudo. E logo mais ele encontra outros, e aos que nós chamamos hoje os amigos de Lutero, que ele encontrou outros, e outros se juntaram a ele, e a obra do Senhor tomou a proporção enorme que hoje nós chamamos o movimento reformado. Ou protestante, na verdade. Nós chamamos, na verdade, o movimento protestante. Mais tarde, homens que se levantaram no pós-reforma ou durante o movimento da reforma e também pareciam isolados, um aqui, outro ali, outro acolá, perseguidos, mortos. Palco de grande perseguição no Brasil, em Portugal, contra o movimento reformado. Coisa que não se conta muito na história, né? Por causa de uma predominância católica. Mas foram perseguidos os cristãos, os nossos irmãos. Você que já foi a Plymouth, se você não foi a Plymouth, você tem que ir a Plymouth, você tem que ir a Plymouth e tem que me levar consigo, porque eu gosto tanto de ir lá, eu podia ir lá todos os anos, quase uma vez por mês, eu podia ir lá, eu gosto tanto. Se você não foi a Plymouth, vamos fazer um passeio da igreja a Plymouth. Você tem que ir lá e eu tenho que ir junto, que eu gosto tanto. Alguns irmãos estão a olhar para mim e dizem, eu já não aguento aquele lugar, eu já sei de cor. Cada vez que eu lá vou, tem uma coisa nova. Não sei o que é, mas tenho, eu gosto. Quando os nossos irmãos vieram
para o novo mundo, porque queriam instituir uma comunidade que fosse fiel ao Senhor e servisse a Deus e fugir da perseguição. Eles não só estavam fugindo da perseguição, que eles foram da Holanda, da Inglaterra, de Inglaterra para a Holanda, e da Holanda vieram para cá, porque estavam a achar que os filhos estavam muito expostos ao mundo e eles quiseram vir para cá. Isso não é contado na história da América, mas essa é a realidade. E vieram para cá para estabelecer uma colónia, uma comunidade onde pudessem servir ao Senhor livremente. E você vai lá, você encontra o local da adoração, e você encontra a casa do pastor, e você encontra livros antigos. E a coisa que eu gosto é que eles não estão dentro de vidrinhos que a gente não pode mexer. A gente, na verdade, pode ir lá e mexer e ver. Como aquele povo que estabeleceu. O pai desta nação não é George Washington, segundo os evangélicos. George Whitefield, que pregou a palavra de Deus de forma impressionante. E nós falamos hoje, queremos ver um avivamento quando cantamos. E este país, esta terra, experimentou um avivamento. Não, irmãos, você não está sozinho. Você não está começando alguma coisa. Deus te chamou para dar continuidade àquilo que Ele começou e que Ele selou com o próprio sangue do seu Filho no Calvário. Você está seguindo aquilo que pela ressurreição dos mortos do terceiro dia, você segue, caminha e tem vida naquele que ressuscitou. Assim também há um remanescente escolhido pela graça. Meus irmãos, eu não sei quão mais claro este texto pode ser. Eu não sei como é que podemos ainda não entender. Irmão, você é parte, se você é salvo em Cristo Jesus, se Cristo, se a morte de Cristo tem significado em sua vida, você é parte desse remanescente hoje. Você foi escolhido pela graça, você não tomou decisão, você foi escolhido. Deus te chamou. Aquele que chamou é poderoso para te manter, para te guardar. E assim fez ao longo da história. Nós temos, meus amados irmãos, nós temos 2000 anos de história. E nas últimas décadas, irmãos, porque você não consegue ter estes 2000 anos de história que nós temos, há muita coisa que se perdeu, mas nas últimas décadas, porque hoje tudo se sabe e tudo é divulgado. Olhe como Deus tem guardado o seu povo, veja o que está acontecendo, o mundo querendo nos apagar, o mundo querendo nos cancelar, querendo destruir o que a gente fala, querendo destruir o que a gente faz, e Deus levantando um povo. Meus amados irmãos, anos atrás, nós neste lugar, nós que estamos aqui neste lugar, a maioria de nós estamos neste lugar. A gente não tinha um lugar para congregar, a gente buscava aqui e acolá, a gente passou de tantos lugares. E porque Deus nos ama e porque Deus nos guardou, e Ele até guardou um lugar há tantos anos para que nós viéssemos congregar aqui. E talvez você diz assim, pastor, você só fala nisso, parece que toda a pregação vai ter isso, parece que você tem isso na cabeça. Meus amados irmãos, entenda, não é o building, não é o valor do building, não quero nem saber disso. É a promessa de Deus, é o cuidado de Deus para conosco, é o amor de Deus revelado. E eu sei, tenho confiança e creio que sou um eleito e que sou parte deste remanescente escolhido pela graça, porque Deus cuidou até do local. Ora, se Deus cuidou do local, quanto muito mais, e Ele cuidou da minha alma, quanto muito mais grato a Deus eu tenho que ser pela minha alma do que o local. Mas até o local é visível. Você nunca pensou? Eu sei que alguns irmãos aí oravam por um edifício. Eu honestamente não. Edifício próprio, nunca orei. Eu orava por um local que a gente pudesse congregar. Mas eu sei que alguns irmãos oravam por edifício próprio. Deus honrou a vossa fé, não a minha. Glória a Deus por isso. Porque até aí eu posso dizer que não tem nada a ver comigo, é tudo com Deus. Doado, irmãos, doado. Deus guardou, Deus deu. É por isso que temos que cuidar muito bem deste local, não é, irmãos? Temos que ter muito cuidado, muito zelo. Porque a forma como Deus nos deu. É por isso, meus amados irmãos, que cada dia que passa e o edifício está fechado e ninguém vem aqui, ninguém está aqui, nós estamos desperdiçando a dádiva divina, irmãos. Meus amados irmãos, para nós é tão claro isto, como ao longo de décadas Deus guardou e cuidou até o local físico, quanto muito mais nós temos de ser gratos porque Ele cuidou da nossa alma e nós somos parte deste remanescente. Paulo volta ao assunto da graça e diz assim: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse pelas obras, a graça já não seria graça. Não dá para nós entendermos o que é graça.
Eu acho que não. Honestamente, eu acho que não. A gente tem uma pálida ideia do que é graça. A gente não tem um entendimento completo de graça. Porque não há nada, exceto a salvação em Cristo Jesus, que é verdadeiramente pela graça. Na verdade, uma pessoa pode ser graciosa consigo, e graça nós dizemos que é favor imerecido, não é? Graça é um favor que você recebe, que você não merece. Mas na verdade, meus amados irmãos, quando alguém lhe oferece qualquer coisa, normalmente, por muito bondosa que a pessoa seja, por muito sua amiga que a pessoa seja, há pelo menos um relacionamento qualquer, nem que seja de amizade. De repente você gosta muito de alguém e a pessoa dá-lhe uma coisa ou você dá alguma coisa a alguém. A pessoa fica-lhe agradecida. Interessante que a palavra em português é igual, você vai reparar que no inglês não é a mesma coisa, mas na palavra em inglês até é idêntico, ou está debaixo do mesmo contexto. Mas, amados irmãos, Deus te chamou pela graça quando você não merecia. Não há nada que você tenha feito que impressionar a Deus, e não há nada que você vai fazer que impressione a Deus anyway, porque Ele tudo decreta segundo a sua soberana vontade. Uma graça, meus amados irmãos, nós temos uma pálida ideia do que é. Nós vamos ter um entendimento completo da graça quando chegar no céu. Quando a gente tiver com a mente renovada, quando a gente tiver com o corpo glorificado. Hoje a gente não entende. A gente entende um pouco disso. Você merecia o inferno, e sem que você tivesse feito nada que merecesse o céu, sem que você pudesse nem fazer alguma coisa que impressionasse a Deus ou que louvasse a Deus. Deus te resgatou do pecado e da morte e te trouxe para o seu reino de amor, te arrancou do lamaçal do pecado e te disse: tu és meu. Eu te vou dar o que tu não mereces. Quando você estava em oposição a Ele, quando você pecava contra Ele, quando você foi chamado inimigo de Deus, porque você se posicionou como inimigo, fazendo a vontade da carne, pecando, desobedecendo, e Ele te resgatou e te chamou, e se você for ver cada um dos que está aqui, você contasse a sua história esta manhã, cada um veio de um local diferente, fazendo coisa diferente, mas na verdade todos pecando contra Deus, e Deus arquitetou uma forma de te tirar de forma diferente, mas trazer-te para o seu mesmo reino de amor. É por isso, meus amados irmãos, quando nós oramos, nós só podemos dizer: obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. É por isso que o crente não tem nada para reclamar. Tem? Não tem. Ele merecia o inferno e vai para o céu, ele não tem nada para reclamar. Paulo dizia que nem que a sua vida, ele não tinha a sua vida como merecedora de quase alguma, nem como importante. Meu amado irmão, eu entenda isto que eu vou dizer. Eu deveria ir para o inferno. Eu mereço o inferno. Deus, por misericórdia, dessa diferença de graça e misericórdia, Deus, por misericórdia, não me manda para o lugar que eu mereço. Ele não vai dar o que eu mereço. Por graça, Ele me vai dar aquilo que eu não mereço. Eu merecia ir para o inferno e Ele não vai mandar para o inferno. Eu não merecia para o céu e Ele me vai mandar para o céu. O que mais posso eu fazer do que adorá-lo, bendizer o seu nome e ser-lhe grato? É por graça, não é por obras. Você nunca pode chegar diante de Deus e dizer: mas eu também, né, fiz qualquer coisa, né? Você nunca pode chegar diante de Deus e dizer assim: eu também não era assim tão inútil. Não, você era inútil e eu era inútil. A gente só servia para desobedecer a Deus, a gente só servia para pecar contra Deus, a gente só servia para fazer o que era errado. Você diz: não, eu tinha coisa boa. Não tinha, não. Por qualquer sua obra boa era para Deus como trapo de imundícia, porque vinha de um coração pecaminoso que desejava o mal. Não, você não era boa gente. E se Deus tirar a sua mão, você volta a ser a mesma coisa. Você vive praticando o mal, pensando em si mesmo. Mas hoje você pensa no céu, você pensa no Senhor, você pensa em ser obediente, você pensa em ser santo, você pensa em fazer a vontade de Deus. Isso não veio de si, não vem de vós para que ninguém se glorie. Veio do dom de Deus, da fé que Deus concedeu para que você possa crer no Senhor Jesus Cristo. É tão belo este texto, irmãos. Você é parte deste remanescente que Deus guardou, este punhado de gente que Deus guardou, que Deus tem para si. E Paulo, no versículos 7 a 10, faz duas referências ao Antigo Testamento que você já leu esta semana. Se não leu, volto-lhe a pedir, por favor, leia, irmãos, quinta e sexta-feira. E a primeira está em Deuteronômio. Eu não vou ler, irmãos, eu vou ficar no texto de Romanos, mas se você quiser, está em Deuteronômio 29, versículo 4. Paulo faz referência aqui e diz assim como está escrito:
Mas no versículo 7, Paulo diz: Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Entenda a diferença aqui de Israel. Este Israel aqui não é Israel a igreja, este aqui Israel é o povo de Israel. O Israel tanto buscou por meios religiosos, por sacrifícios, por ofertas, tanto buscou, mas somente os eleitos o obtiveram. E os eleitos é os eleitos do povo de Israel, ou os eleitos entre os gentios. Deus buscou aqueles que Ele quis e trouxe aqueles que Ele desejou trazer para a sua salvação, para que fossem o remanescente, para que fossem seu povo. Povos de todas as tribos, línguas e nações. E Ele elegeu e buscou aqueles que Ele assim entendeu. Porquê assim? Porquê não de outra forma? Não sei. A Bíblia não diz. Cabe a Deus, deixa com Deus. Mas não é pelas obras, é pela graça. E diz assim: o que aconteceu com os outros? Então, o texto diz: os demais foram endurecidos. E então a referência de Deuteronômio, versículo 8, diz assim: Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Meus amados irmãos, quando eu leio este texto, eu tremo diante do Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de mim e não permitas que isto passe comigo. Que em minha incredulidade, em minha falta de entendimento, Senhor, não retires de mim o Teu Espírito Santo, porque eu me tornarei como alguém que tem olhos, mas não consegue ver, e tem ouvidos e não consegue ouvir. Não é pelas obras, não é por muito ler as Escrituras, não é por muito orar, embora ore muito e leia muitas Escrituras. Mas entenda que você depende do Espírito Santo, porque se Ele tirar a sua mão, você vai ouvir, você não vai entender, você vai ter olhos, mas você não vai conseguir ver. E meus irmãos, olha o que está acontecendo no mundo hoje. O que Satanás começou a plantar na nossa geração, na geração anterior à minha, há alguns aqui estão sentados, que não têm olhos e não conseguem ver. Não sabem o que é certo nem o que é errado. Ao errado chamam certo e ao certo chamam errado. Eu estava a ouvir esta semana uma pessoa estava a dizer assim: eu não conheço o tipo a publicar, mas depois eu não conheço, e fiquei a pensar que será que a pessoa só disse essa certa e tem outras erradas, que vivemos num mundo assim, né? E a pessoa disse assim: se nós podemos matar um bebê no ventre da mãe até aos 8 meses e meio, por que é que não podemos matar se ele nascer antes do tempo? Não é a mesma coisa? Que diferença está? Se o bebê nascer com 8 meses e meio, não pode matar, né? Depois de ter nascido, não pode, para não? Mas se estiver no ventre da mãe, a ideia é permitir que o aborto aconteça até o último dia, né? A ideia é essa, irmãos, a ideia é essa, é claramente essa, vai aumentando os meses cada vez mais. Qual é o interesse aqui? Meus amados irmãos, eu temo que virá tempos em que se irá matar bebés depois de nascer. Porque está caminhando para aí, só não vê quem não quer. Mas onde chega a loucura humana, se ainda estiver no ventre da mãe, pode matar, mas se nascer prematuro, não pode. Não é o mesmo? Qual é a diferença? Não pode de qualquer jeito, é a imagem e semelhança de Deus, é um ser humano. Não cabe a nós, cabe a Deus. Mas parece que ninguém vê. Veja bem, meus amados irmãos. A criança tem que esperar até aos 16 anos para dirigir um carro. O Pedro está nessa expectativa, terça-feira. Tem que esperar até aos 16 para dirigir um carro. Mas aos 5 anos pode decidir o que é. Quando Deus já decidiu, antes. Ou é homem ou é mulher, gente. Vá lá. Não está lá, não é físico, está lá. Pode ver. Será que esses pais que não sabem o que os filhos são nunca mudaram a fralda a eles? Porque é bem visível, não é? Tem olhos, mas não veem. Estão loucos. Vivemos numa sociedade de loucos, irmãos, são loucos. Negam o que veem. Têm olhos, mas não conseguem ver, estão perdidos. Um espírito de atordoamento, não dá. Têm ouvidos, mas não ouvem. A gente fala a verdade, mas não entendem. Estados Unidos olhando o que está acontecendo na Europa e na América do Sul e querendo copiar as mesmas políticas. Eu fico, gente, mas ninguém vê, ninguém ouve. Meus amados irmãos,
Eu te amo tanto, irmãos. Eu peço a Deus, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito nem por um segundo, porque eu me tornarei assim um ignorante, cego por Satanás. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Fazendo referência ao Salmo 69, versículos 22 e 23. Meus amados, é o que está a acontecer com o mundo. É condenação divina, meus amados irmãos. O que está acontecendo no mundo, essa cegueira espiritual, essa loucura, esse absurdo, é condenação divina, é a mão de Deus pesando sobre a impiedade. Entenda isto, meus amados irmãos. Deus está colocando a sua mão sobre a impiedade, tornando-os loucos. Um absurdo. Você olha, já não sabe mais nem que pessoa é. Já nem gramática faz sentido, não é? Até a gramática já não faz sentido. Eu acho que você sabe inglês suficiente para entender quando eu digo isso assim, que eu não sei muito bem como é que é em Portugal, mas ou na língua portuguesa, mas aqui é simples, não é? Você vira-se para um fulano que é singular e chama-lhe they, them. O fulano é singular, é só um, e você chama-lo plural. Você está louco? Quantos estão lá? Você olha e vê uma pessoa e tem que dizer they, e eles. E eles? Eles quem? É um. Está louco? É gramática, gente. É gramática. 2 mais 2 igual a 4, eu vi há um tempo atrás, é ofensivo, porque essa é a sua posição. Amados, 2 mais 2 é igual a 4. Só na Trindade é que a matemática não funciona, né? 1 mais 1 mais 1 é igual a 1, né? Só na Trindade. Mas isso é sobrenatural. Que sociedade que nós vivemos, meus amados irmãos. Mas você é remanescente, você é diferente, você sabe, você tem entendimento, você tem discernimento, você tem sabedoria divina. Leia Provérbios, você deve ter lido Provérbios durante o mês de agosto. Durante o mês de junho e julho, você deve ter lido Provérbios. Porque era o texto, né, que só Eclesiastes começou esta semana, né, este fim de semana. E em Provérbios fala da sabedoria, em Provérbios apresenta a sabedoria. Essa era a leitura da igreja do mês de julho, né? Acho que fim de junho, julho. A sabedoria clama das alturas. Ela é tão antiga quanto Deus. Ela foi estabelecida por Deus. A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria divina, a sabedoria santa, pura. De que Deus criou macho e fêmea. De que Deus estabeleceu os seus propósitos. De que Deus deu vida. De que Deus é que dá vida e Ele que a tira. Meus amados irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu temo por esta geração que se levanta agora, que todos os dias é banhada nas escolas, nas suas redes sociais, nos cartoons, em tudo, com todo tipo de abominação e perversidade contra Deus, ofensa a Deus. Eu temo pela nossa geração, irmãos, que fizemos tanta coisa errada, nos acomodando a tanta coisa, calando-nos diante de tanta coisa, não levantávamos a nossa voz, erguíamos a nossa voz e dizemos, não é assim. Quisemos ganhar o mundo perdendo quase a nossa própria fé. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, diz a Escritura. Que Deus nos ajude. O que faremos nós, irmãos, diante desta geração? Eu vou dizer o que faremos nós. Vou-lhe pedir que você abra a palavra do Senhor, Hebreus 12, versículos 1 a 13, o que o presbítero leu. Porque olharmos tudo isto e dizermos, é assim mesmo, e agora? Em Hebreus está a resposta. Portanto, também nós, vou dar mais um minuto para os irmãos abrirem. Amém? Hebreus 12, 1 a 3. Portanto, amém? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Eu quero parar aqui e explicar a nuvem de testemunhas. Se você leu Hebreus 11, e é um dos meus textos preferidos das Escrituras. Hebreus 11 tem o que nós chamamos a lista dos heróis da fé. Pela fé, Abraão, pela fé, pela fé, Moisés, pela fé. Acaba o texto de Hebreus 11, com os heróis da fé, onde é definida a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 1, depois da exposição dos heróis da fé, versículo 12 começa assim, capítulo 12 começa assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Meus amados irmãos, se eles estavam naquele momento da história rodeada por uma tão grande nuvem de testemunhas, quanto mais nós estamos hoje.
Quantos, ao longo de 2000 anos, Deus tem levantado e guardado este mesmo remanescente? Quantas mais testemunhas nós temos? Junta a esses todos esses heróis da fé. Acrescenta aqueles, os heróis da reforma. Acrescenta os pais da igreja, que são após. Acrescenta o saudoso pastor Arcis Sproul, que passou para o Senhor. Junta aqueles que hoje estão servindo o Senhor verdadeiramente e entregam as suas vidas em prol do Evangelho. Que grande nuvem de testemunhas, irmãos, que grande nuvem de testemunhas, não dá para numerar. Ora, se nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, olha o que devemos fazer, olha o texto comigo, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. E do, o que é que diz? E do? Não estou a ler? Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Livremos-nos de quantas coisas aqui no texto? Duas. Qual é a primeira? O que o atrapalha. Está coisa atrapalhando de servir o Senhor. Está coisa atrapalhando de você obedecer a Deus e fazer a vontade do Senhor. Livre-se dela. Cuidado com o tempo livre demasiado. Põe coisa na sua cabeça. Oficina vazia, mente vazia, oficina de Satanás. Não é um versículo bíblico. Não diga, o pastor disse que na Bíblia diz, não é um versículo bíblico, mas é verdadeiramente um assunto bíblico. Você vê em todo lugar. Tem coisa que o atrapalha. Agora entenda isto, irmãos. Tem gente que acha que o atrapalha é o cônjuge. Não, o cônjuge foi colocado lá por Deus para você ser moldado à imagem de Cristo, tá? Os filhos também. Não é isso que eu estou a falar o texto. Não é o seu trabalho que você precisa trabalhar. É coisa que o atrapalha, coisa que o impede. É seus pensamentos, seus desejos. É talvez esse telefone que você tem. É conversa que você faz com pessoa que não deve. É roupa que você não deve vestir porque é obscena. É lugar que você vai que você não devia ir porque não é bom para si. Livre-se daquilo que o atrapalha. Livre-se daquilo que não é bom para si. Livre-se daquilo que está rodeando e está impedindo. Cuidado. Você é o remanescente. Você foi chamado com o propósito mais elevado que você próprio. Cuidado com aquilo que está impedindo você de servir o Senhor, de estar na casa do Senhor. Cuidado. Livre-se. Tire para trás. Rejeite. Anos atrás surgiu aí a moda do não é para mim, não recebo, não é? Deus mandava uma aprovação para você moldar a imagem de Cristo e o crente, cheio de poder, dizia, o rejeito não é para mim. Eu não sei de onde tiraram essa idiotice. Foi das profundezas do inferno. Porque é para não rejeitar e para não aceitar é aquilo que atrapalha. Não é aquilo que Deus enviou para te moldar, para te fazer mais humilde, para te fazer mais obediente. É aquilo que atrapalha. Tem coisa a atrapalhar a sua vida? Videogames, jovens, videogames está a atrapalhar a tua vida? Joga fora! Está impedido de servir o Senhor? Joga fora! Está usando a rede social para coisa que não presta? Começa a usar para coisa que presta ou então joga fora. Livre-se de tudo que atrapalha. E acima de tudo, irmãos, e do pecado que nos rodeia, está sempre à sua volta. As tentações de Satanás, o pecado vem, um pensamento, uma ideia, uma conversa. Irmãos amados, irmãos, se é pecado não é para si, você é santo, você foi santificado, você foi lavado, remido pelo sangue de Jesus. Pare de pecar. Isso é do seu tempo passado, você não precisa disso. Nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado, rejeite. Livre-se do pecado. E faça o quê então? Corra! Olha o texto. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Pare de caminhar no Evangelho. Corra! Pare de arrastar os pés no Evangelho. Às vezes caminhamos, parece que vivemos para a manutenção. Talvez isto nem é um bom exemplo de irmãos, mas eu sempre gostei de jogar soccer, não? Futebol de verdade, não futebol que se joga com as mãos, não? Futebol que se joga com as mãos devia se chamar handball, né? Que handball havia lá em Portugal também, na nossa cultura jogava-se handball. Eles jogam futebol, jogam com as mãos, chamam-lo futebol, né? A gente jogava futebol, né? E é assim, meus amados irmãos, em duas coisas, né?
Tem aqueles que jogam para marcar e aqueles que jogam na manutenção, não é? Sabe como é? Joga na manutenção? Não sabe? Quem jogava futebol quando era jovem? Todo mundo sabe? Não? Alguns sabem. Que é quando a equipa está a ganhar e a gente não quer perder. Aí a gente volta tudo joga meio campo para trás, não é? Fica tudo ali na manutenção. Tentar não passar, não deixar o inimigo marcar porque a gente já está a ganhar. Tem crente que só joga na manutenção. Só trabalha na manutenção. Porque pensa ele que vai manter a sua fé. Ele não vai manter a sua fé. Quem vai manter a sua fé é Cristo. Joga lá na frente, marque golos, vá para a frente, já joga avançado. Pare de jogar de defesa. Você não vai guardar a sua fé, é Ele que guarda, é Cristo que guarda. Joga lá na frente, marque golos contra o inimigo, batalhe contra Satanás. Pare de jogar na manutenção, ficamos cá atrás. Vou guardar a minha fé. Você não vai guardar nada, você nem a ganhou, quer guardar o que não ganhou. Quer guardar o que não ganhou. Ou nós, olha a loucura, queremos guardar aquilo que não ganhamos. Quem ganhou a sua salvação foi Cristo. Agora joga lá na frente. Corra! Corra com perseverança. Corra a corrida que lhe é proposta. Corra o caminho da santidade. Obedeça a Deus. Sirva ao Senhor. Batalhe contra Satanás. Batalhe contra o mundo. Defenda o Evangelho. Pregue o Evangelho. Anuncie o Evangelho. Você foi chamado para isso. Para de viver uma vida cá atrás. Ai, está tão difícil. O que é que está difícil? Maior é o que está connosco que o que está no mundo. Amém. Às vezes dá um amém até parece estar dorido. Parece estar como eu semana passada com os dentes. Maior é o que está connosco que o que está no mundo. Amém. Ai, quente, irmãos, eu não aguento isto. Maior é o que está consigo que o que está no mundo. Vá para a frente. Perdoem-me o exemplo do futebol, irmãos. Eu sou contra o desporto profissional, os irmãos sabem. Eu estou a falar de futebol, é aquilo que você joga com os amigos, não? E não tenho, eu e minha esposa estávamos a caminhar no parque e vimos uns fulanos jogar futebol lá e a minha vontade era correr atrás daquela bola. Mas eu nem conhecia os fulanos, não é? E a Soninha também não ia gostar, então eu fiquei quieto, caminhei, passei, olhei e segui. E aí também, atendendo à idade, a última vez que eu tentei, irmãos, esqueci que estava com uma mente de 20 num corpo quase 50 e não deu muito certo. Aí fiquei uma semana com dores, não é? Corra a corrida que lhe é proposta, tendo os seus olhos fitos na sua vida daqui. Alguém está a ler o texto? Não deixa falar erro, irmãos. Olhe, corra a corrida que lhe é proposta com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da sua fé. Quem é que é o autor e consumador da fé? Não é você, é Jesus. Ponha os olhos nele. Siga adiante, pare de se queixar, pare de se lamentar, vá para a frente. Deus te chamou para algo maior do que a sua própria vida, do que você próprio. E ele, olha o exemplo de Jesus, irmãos, pela alegria que lhe fora proposta, gozo, satisfação, foi-lhe proposto a ele uma alegria, uma satisfação, que foi salvar a tua alma, irmãos. Essa foi a alegria e a satisfação. De onde é que você tirou isso, pastor? Do texto. Olha o texto. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Não é esse sofrimentozinho que a gente passa por aqui. Essas coisinhas assim de nada. Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele é Rei e Senhor para sempre. Pensem bem naquele que suportou tal oposição, que a sua não é nada para comparar com isso. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Pense nisso. Para quê? Olha o texto. Para que vocês não se cansem nem desanimem. Meu amado irmão, você é remanescente. Não importa se você tem 5 anos. Quem é o mais novo nesta sala? Sei lá, 6? 9 já? 9? Ou o mais velho? Não vou perguntar a idade. Ao irmão Chris. E vou, seja o mais novo ou o mais velho que está nesta sala. Não se canse nem desanime. Siga adiante. Siga adiante. Deus te salvou e te guardou. Ele quer te usar. A questão não é se Deus te quer usar. A questão é se você quer ser usado por Deus. A questão não é se você pode perder a sua salvação, porque você não pode, porque você também não a ganhou. A questão é o que você quer fazer com ela. Como é que você quer entrar na eternidade? Gosto tanto daquele hino. Como posso, tendo as mãos vazias, como Jesus me encontrar? E a resposta é... A minha resposta é: eu não quero.
Não quero me encontrar com Jesus com as mãos vazias. Eu quero o adorar e o servir. Somos o remanescente, irmãos. Mas não estamos sozinhos, tem outros por aí. Somos um remanescente que Deus usará nesta geração para a sua glória. Não sabemos quantos mais anos nós temos nesta terra. Este pode ser o último dia, então vamos vivê-lo intensamente. Mas se Deus nos der a oportunidade de vivermos mais, que estes jovenzinhos estão sentados nesta sala. Eu apontei para ali, mas não tem jovens, mas só tem aqui. Estes jovenzinhos aqui sentados nesta sala. Ali está tudo velho, é do presbítero para cima. Tudo que está deste lado. Eles precisam ter um exemplo, um modelo, de dizer assim, eu vou lutar, porque agora eu sou o remanescente. Eles não vão trabalhar para a manutenção, irmãos, porque a gente não vai permitir, amém? Se você não vai permitir que eles vão trabalhar para a manutenção, eles vão trabalhar todos lá na frente. Não tem defesa aqui, só tem avançado. E outra vez, desculpa a referência ao futebol. Não tem defesa, irmão, só tem avançado. A gente vai marcar golos contra o inimigo. A gente vai marcar golos contra Satanás. A gente vai ganhar almas para o reino de Deus. Nós vamos adorar e servir o nosso Senhor para sempre. Nós somos o remanescente. Nós somos o povo de Deus. Que Ele guardará até o último dia. Fique de pé e vamos orar. Amado Senhor e Salvador nosso, a Ti damos a glória e o louvor. Nesta manhã entendemos que é por graça, não temos nada de mérito nisto. Mas o Senhor assim escolheu, assim elegeu e nos salvou. E por causa disso, ó Senhor, nós Te serviremos e Te adoraremos. Senhor, capacita-nos, ó Pai. Enche-nos do Teu Santo Espírito. Senhor, como cantamos esta manhã, que haja um avivamento. Queremos ver um avivamento. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai, fortalece-nos, para que o Teu nome seja exaltado. Nós damos glória e honra ao Senhor, unicamente ao Senhor, pois só o Senhor é digno. Em nome de Jesus. Amém. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. E todos dizem? Amém. Irmãos, podem ficar sentados. Amém. Amém, irmãos. O nosso para a semana, na quarta-feira, nós teremos o nosso estudo bíblico. Amém. E supremacia de Deus. Amém. Nós vamos estar sobre a supremacia de Deus. Por favor, leia o livro. Venha preparado. Amém. A irmã Lili tem uma apresentação na quarta-feira, não é? É isso, irmã. Amém. E, porque a escolha, né? Ela escolheu ser ela. Então, na quarta-feira, ela vai ajudar-nos. Amém. Na quinta-feira tem reunião dos homens. Irmãos, o irmão Cristo vai estar com a palavra. Amém. E estou a ter reunião dos homens na quinta-feira. E nós, e agora vai ter que comunicar a seguir. Amém, irmãos? Na hora do café, os irmãos não vão ver por aí. Eu vou reunir com os jovens na hora do café e vou estar um pouquinho com eles lá. E a gente vai conversar um pouquinho, mas os irmãos... E assim os irmãos têm mais paz, diz a irmã Sónia, tá? Então os irmãos não vão ver por aí na hora do café, que eu vou estar com os jovens, tentando animar um pouco, ouvi-los. Eles têm trabalhado muito e têm se envolvido e a gente quer saber como é que está tudo. Amém?